Bom dia, graça e paz, igreja. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe toda a sua família, onde quer que você esteja. Talvez você esteja em casa, talvez você esteja até na casa de um parente viajando, né? Hoje, domingo, pela manhã, vamos trazer a palavra de Deus. Hoje não está tendo culto presencial, mas você vai prestar culto aonde quer que você esteja, juntamente aí com a sua família. Então eu quero convidar você que está nos assistindo a fazer uma oração juntamente comigo e depois nós vamos falar da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa manhã, Senhor, entregar tudo que vamos fazer ou falar para que seja, Senhor, do seu agrado, para que o Senhor use a minha vida, Senhor, como instrumento, para que a sua palavra chegue, Senhor, até os corações daqueles que estão assistindo essa live, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão, quem sabe, distante, quem sabe até mesmo juntamente com seus parentes assistindo esse culto, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, falar a cada coração. Quanto a nós aqui, Senhor, no templo, que nós possamos, ó Deus, continuar, Deus, servindo o Senhor com alegria, com entendimento, que o Senhor possa edificar cada família, cada vida nesta manhã. Assim nós oramos, pedindo a sua direção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, mas eu quero saudar a cada uma delas, que você seja abençoado nesse culto pela manhã, com a palavra do Senhor. Nós iremos, então, ministrar a palavra do Senhor. Enquanto isso, se você, quem sabe, deseja contribuir aqui com esse ministério, com a obra missionária, vai estar aparecendo na sua tela as nossas informações de QR Code, informações de bancária. Você pode cooperar, né, com o campo missionário que está em construção, você pode cooperar com esse ministério, fazendo com que a sua doação seja empregada para o reino de Deus. Está aparecendo aí para nós, os membros, o QR Code. Você pode também fazer aí o depósito e a devolução do seu dízimo e sua oferta. Enquanto você faz isso, eu quero dar aqui alguns avisos antes de iniciar essa ministração. Como vocês sabem, agora pela manhã e à noite, a gente só vai ter culto culto online, não vai ter presencial, tá certo? Eu vou estar aí na sua casa, mas vou estar apenas na internet. Então, à noite, no horário normal, 19 horas, eu vou entrar novamente aqui e você vai estar assistindo. Mas domingo que vem, vai ser dia 29, é isso? Próximo domingo, nós iremos fazer um culto de ação de graças. Nós vamos estar fazendo um culto agradecendo a Deus pela vida e a família da irmã Rita de Cássia, juntamente com Flávia, sua irmã, né? Eles estão viajando, estão fazendo uma viagem para Minas Gerais e a gente quer aqui se despedir deles, abençoar eles como igreja, abraçar eles, né? E orar pela vida deles para que o Senhor conduza eles naquilo que eles vão fazer lá em Minas, né? Uma nova vida, uma nova oportunidade, que Deus está abrindo essas portas para ele. Então, dia 29, teremos aí um culto de ação de graças pela manhã, culto à noite também normal. Tá bom, irmãos? Bom, nós queremos nessa noite, então, pedir que você abra a sua Bíblia ou acesse aí o seu tablet, o seu telefone, no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 3 até a primeira parte, a parte A do verso 5. Êxodo, capítulo 20, você vai ver aí do verso 3 até o verso 5. Êxodo, essa passagem que nós vamos ler é a passagem onde nós temos aí os 10 mandamentos. O tema dessa manhã é o perigo da idolatria. O perigo da idolatria. E o perigo da idolatria vai muito além, queridos irmãos, das imagens, né? Quando a gente fala em idolatria, quase que de maneira instantânea, na cabeça de muitos vem a questão aí das imagens, né? Idolatria de imagem. Mas a idolatria, nessa manhã, nós vamos estudar que vai muito além da simples idolatria da imagem. Nós vamos ver que existe muitos idólatras nos nossos dias, existe muitos idólatras também dentro das igrejas evangélicas. Eu sei que você está aí no banco, aí, quem sabe na sua casa, no seu sofá, dizendo, mas como assim, pastor? Será que nós temos idólatras dentro das igrejas batistas, dentro das igrejas históricas, Assembleia de Deus,
presbiterianas e tantas outras. Será que os crentes também podem ser idólatras? Você vai ver nessa ministração que é capaz, sim, a idolatria, ela pode ser cometida inclusive por nós, os crentes, né? É muito comum que a gente aponte denominação A, B, C, olha, são idólatras, mas às vezes, se a gente não cuidar, por isso que o tema é cuidado, ó, o perigo da idolatria, que vai muito além das imagens. Então nós vamos ler o capítulo 20 de Êxodo, você vai acompanhar na sua casa a partir aí do verso 3. Eu vou começar então do 1 para que dê o contexto. Diz assim: e Deus falou todas essas palavras. Verso 2: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora sim, preste bem atenção no verso 3. Não terá outros deuses além de mim. Note que a palavra deuses está aí com a letra minúscula. Além de mim. Verso 4. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem da qual ou de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestará culto, porque eu sou o teu Deus. Até essa parte aqui tá bom. Então nós vamos tratar hoje sobre o perigo da idolatria, e a palavra de Deus está repleta de passagens, queridos irmãos, que tratam da idolatria. Eu quero olhar para você aqui e perguntar: você sabe o que significa idolatria? Sabe mesmo? É mesmo? Nós vamos testar hoje. Vamos ver o que significa a palavra idolatria. Eu vou falar de maneira bastante resumida e depois nós vamos aprofundar. Idolatria: qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração. Idolatria é qualquer coisa que ocupe o espaço aí no seu coração, que deve ser de Deus e que você ocupe ou priorize para qualquer outra coisa. Isso de maneira resumida. Nós vamos então, nessa manhã, trabalhar a etimologia da palavra. O que significa idolatria? Ela vem então do grego, e a palavra idolatria ela tem uma raiz aqui, e ela se divide, né? Como eu disse, vem do grego, e ela tem uma divisão. A primeira parte, do grego é idelon, somado com a continuação, que é a latria. Então, no grego ficaria idelon latreia. Essa palavra é composta, então, por duas raízes, idelon, que é ídolo, e latreia. Então agora nós temos que saber o que significa exatamente. Idelon, então, é ídolo. Idelon é ídolo. A palavra melhor traduzida seria, então, corpo, ícone ou imagem. Então, o que é um ídolo? Ele pode ser um ícone. O ídolo pode ser um ícone, ele pode ser uma imagem, uma gravura, ele pode ser a imagem ou o simulacro de um corpo. Então, você vê muitas imagens esculpidas de animais, né, o corpo do animal, esculpida de homens e mulheres, né? Então, ali é uma escultura, é um simulacro de um corpo. Idelon é ídolo. Então, pode ser uma escultura em pedra, gesso, não importa o material. Ele pode ser uma gravura, um ícone, ele pode ser apenas uma imagem. Pastor, é possível, então, que uma foto se torne um ídolo? Sim, é possível. Sim, é possível. Apesar de ser uma gravura, pode ser. Então, idelon, que é a formação da palavra idolatria. Idelon é a primeira parte, que é ídolo. A segunda é latreia ou latria. Latreia no grego, latria em português, que significa serviço sagrado. Então, latreia ou latria é serviço sagrado, no sentido de prestar culto, no sentido de adoração ou no sentido de adoradores. Então, resumidamente, idolatria é serviço sagrado, é adoração a ídolos. Seja ele escultura de madeira, de pedra, de gesso, não importa o material, seja ele uma figura, um ícone ou qualquer outra coisa. Então, é prestar culto ou adorar esse ídolo. Então, a palavra idolatria está bem explicada para você, tá certo? Latria, eu quero deixar bem destacado isso para você. Latria é adoração, é prestar culto. E aqui, irmãos, há uma diferença que, inclusive, eu vou citar um pouco mais à frente,
que a Igreja Católica, então, destaca a palavra latreia como prestar culto, como é prestar culto sagrado. Então, se estabeleceu que esse prestar de culto é um prestar culto somente a Deus. É diferente de eu prestar um serviço a alguém que está precisando. É diferente de eu trabalhar na igreja, eu estou prestando o serviço. Não, não, não. Latreia, a classificação da palavra latreia, significa prestar um culto sagrado. Sagrado. Tá certo? Então, ídolon é um ícone, é um corpo, é um ídolo. A Bíblia, para a Bíblia, ela diz que ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida, seja uma pessoa, seja uma imagem, seja um objeto ou seja um conceito. Tá certo? Então nós vamos trabalhar isso aqui. Qualquer coisa, irmãos, coisa, pessoas ou coisas, qualquer que venha receber a adoração ou a atenção, ou venha receber prioridade na sua vida, pode se tornar então uma idolatria. O profeta Isaías, ele vai trabalhar isso dizendo lá no capítulo 42, verso 8, dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Tá certo? O apóstolo João, lá no seu primeiro livro, 1 João capítulo 5, verso 21, ele vai dizer: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por que isso? Porque no tempo dos apóstolos, né? Até antes, mas no período dos apóstolos ali, você tinha ali muitos deuses com D minúsculo. Então, os próprios romanos, os gregos e tantas outras nações, eles tinham vários deuses. Então, João e os apóstolos tiveram que lidar muito com isso. Paulo teve que lidar muito com isso também. Havia ali um panteões de deuses e eles tinham que trabalhar essa questão. Hoje, nos nossos dias, a gente pode dizer com toda certeza que não há uma proliferação de outros deuses, mas ainda assim o povo continua a idolatrar. Eu quero dizer, queridos irmãos, que eu e você podemos correr o risco de também estar cometendo idolatria mesmo dentro das igrejas. Vamos andar um pouquinho mais e eu quero falar agora da idolatria do contexto católico, ok? Do contexto católico. O segundo concílio de Nicéia aconteceu no ano de 787, tá? E esse concílio foi então presidido na época do reinado da imperatriz Irene, e ele tratou de uma controvérsia. Essa controvérsia foi chamada de iconoplasta, que tem a ver com ícone, ou seja, ali envolvia a proibição de ícones religiosos, de imagens dentro da igreja. Havia um grupo ali dentro da igreja católica que era a favor e outros que eram contra. Então se convocou ali um concílio e ali então se definiu o que vem a ser então esses ícones. Podia adorar, não podia adorar. Guarde essa data, o ano de 787, no segundo concílio de Nicéia. O que ficou resolvido nesse concílio? O que é que depois de muitos teólogos, muitos estudiosos, depois de muito tempo, se definiu duas coisas. Preste bem atenção. Ficou definido que a palavra latria, ou, portanto, latria, é a adoração somente a Deus. Lembra que eu falei para você guardar essa palavra? Latreia. Latria. Está definido aqui no ano de 787 de que a latria é uma adoração somente a Deus. Você não pode fazer um culto de latria a santos, a qualquer outra coisa. Nesse concílio, nesse segundo concílio, ficou definido então que latria é quando a adoração é somente a Deus. Tranquilo até aqui? Vamos adiante. O que mais ficou definido? Ficou definido que a dulia, diferente da latria, a dulia então poderia ser um culto, uma veneração aos santos e a imagens. Então vamos classificar aqui. A palavra idolatria vem da palavra ídolo mais latria, ou seja, culto a ídolos, tá certo? Não pode, a Bíblia proíbe, e a Igreja Católica, no ano de 787, no seu segundo concílio de Nicéia, ela vai dar então essas definições. Olha, latria somente a Deus, é um culto e adoração somente a Deus. Porém,
adulia é um culto e uma veneração que você pode fazer aos santos. Então eles classificaram dessa maneira. Então se você perguntar hoje para um católico, os católicos são idólatras? Eles vão dizer, não, não, não. Só podemos adorar a Deus. Aos santos nós temos veneração. Então quando é que surgiu isso? Eu não sei se você sabia, mas agora você está sabendo. Então no ano de 787, se reuniu ali os estudiosos e definiram que a adulia podia ser veneração. Mas, irmãos, vamos aqui pensar comigo. Quando alguém se ajoelha, quando alguém faz o sinal da cruz, quando alguém beija os pés de uma estátua, quando alguém, mesmo dizendo, olha, eu não estou fazendo isso, eu não estou adorando, é só uma negação, mas a sua ação é de adoração. Então, vamos classificar adulia, segundo esse concílio, é quando você tem a veneração, o respeito, enfim, mas você tem que dizer, não é para Deus. Pronto, então está valendo. A veneração ou devoção é a prática de honrar ou reverenciar ou buscar intercessão. Então, é muito comum a prática de alguém que se ajoelha para uma imagem, São Pedro, São José, Santo Antônio, e vai pedir a intercessão. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus diz, olha, você não deve se adorar, não deve se ajoelhar, não deve pedir intercessão, porque essas pessoas a quem eles chamam de santos, são homens como eu e você, que viveram e que talvez tiveram uma vida de fato separada, santa. Aliás, a Bíblia vai dizer que nós devemos ser santos, né? Jesus diz, sede santos porque eu sou santo, sede santos. Então, sim, a Bíblia fala de santos, e santo é aquele que é separado, é aquele que obedece à palavra de Deus. Em via de regras, irmão, todos nós devemos ser santos, porque sem a santidade não veremos a Deus. Mas nós sabemos que quando um ser humano morre, a ele não há mais ligação nem na terra. Ele não pode ver, falar ou interferir nas coisas que estão aqui na terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao homem está destinado viver, morrer e vindo depois disso o quê? O juízo. Não há ligação. Não há ligação. Eles não têm conhecimento. Os mortos não podem interferir aqui. Por mais que tenham vidas santas, por mais que nós podemos dizer fulano é um santo, ok, mas ele não tem ligação aqui. Então não faz sentido você fazer uma imagem, e eu quero aqui ser muito claro naquilo que estou dizendo, eu não estou desrespeitando, eu não estou aqui ofendendo, eu estou apenas esclarecendo. Aliás, essa não é nem a minha opinião, essa é a opinião da palavra de Deus. Não é nem o pastor Marcos que acha isso, eu não acho nada. O que eu acho é o que eu estou lendo na palavra de Deus. Portanto, quando alguém se ajoelha, quando alguém pede para aquele santo, para aquela imagem, com tanta fé para que ele faça alguma coisa, não faz sentido isso. Aquela pessoa está descansando no Senhor. Sim, teve uma vida santa, a gente não está aqui de maneira alguma denegrindo os feitos e aquilo que a pessoa fez enquanto está viva. Não é esse o caso. Eu estou dizendo que não faz sentido você pedir para que essa pessoa que já não te ouve, que já não vive, sendo que Deus enviou seu Filho unigênito para que ele sim fosse o nosso caminho. O próprio Jesus declara, eu sou o caminho, eu sou o único caminho para ligar a Deus. E ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então daqui a pouquinho nós vamos ler o que Paulo descreveu aí a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, porquanto um só Deus é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo é o mediador, não é Maria, não é José, não é Pedro, não é Antônio, não é nenhum outro. Lembrando, nós não estamos desmerecendo a esses nomes, nós estamos dizendo que biblicamente não tem nenhum sentido eu me ajoelhar, ou eu fazer promessa, ou eu pedir. Você quer pedir a Deus? Vá direto a Deus, vá direto ao Senhor Jesus. Vá, Ele está te ouvindo nesse momento. Eu brinco sempre, queridos irmãos, que quando você vai numa loja e você quer comprar um produto e o vendedor diz, olha, custa X, custa R$100, por exemplo. E aí você diz, olha, tem algum desconto para pagar no Pix? Não é assim que você faz? E o vendedor diz, tem 5%. Você fala, poxa, mas podia ser um pouquinho melhor. O vendedor diz, olha, eu só posso dar 5%. Aí o que ele faz? O gerente está ali, Pergunta para o gerente. Você já não passou por uma situação dessa?
Aí você chega pro gerente e diz, olha, doutor, eu quero levar tal, um valor. E o gerente diz, vamos ver o que eu posso fazer. O gerente pode. Mas imagine se tivesse o dono da loja. 5% o vendedor pode dar, 10% o gerente pode dar, mas e o dono? O dono pode literalmente lhe dar. O que eu quero trabalhar com isso? Dizer que se você quer algo da parte de Deus, não peça para os vendedores, não peça para nenhum intermediário, porque só Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ele veio, se fez homem e morreu por mim e por você. Por isso, somente a Ele nós podemos recorrer. Muito bem, explicado então essa questão do que é a palavra idolatria, ídolo mais latria, e latria significa culto. Nós já vimos aqui que dulia é uma adoração a santos, tá certo? E nós já vimos aqui, irmãos, que no segundo concílio de Nicéia, é que se estabeleceu então essas duas palavras, latria e dulia. Muito bem, muito bem. Agora surge uma outra palavra. Lembre-se, nós já aprendemos o que é idolatria, o que é latria e o que é dulia. Agora surge uma quarta palavra chamada hiperdulia. A palavra hiper, você conhece. Hipermercado. Tal objeto é hiper grande. Hiper é grande, é maior que. Então, se dulia significa culto aos santos, hiperdulia é um culto maior, exclusivo, que se desenvolveu para a Maria. Então, a Igreja Católica trata como Virgem Maria, aliás, na visão da Igreja Católica, na visão dos concílios, tanto de Trento como de Nicéia, a Maria, ela continua virgem até hoje. Nós sabemos que Maria, de fato, era virgem quando concebeu Jesus, mas depois ela teve filhos, há muitos outros filhos, né? A Bíblia está relatando isso, tá certo? Então, hiperdulia é um culto que se presta a Maria, exclusivamente a Maria. E segundo o concílio de Nicéia, eles dizem, olha, é um culto, é um hiperculto, é um culto maior que se faz aos demais santos, mas é menor do que de Deus, para não cometer idolatria. Então perceba que eles têm consciência do que é idolatria, eles então deram uma definida para aquilo que a latria é somente a Deus, a dulia você pode fazer aos santos, e a hiperdulia é um culto maior que dos santos, mas menor que a de Deus. Você percebe, queridos irmãos, que a gente às vezes quer fazer um malabarismo com as palavras, a gente quer dar jeitinho, a gente quer usar semântica, a gente quer usar argumentos humanos para dizer que eu estou devoto, eu estou fazendo um culto a certa pessoa, mas eu não estou fazendo uma adoração. Difícil, mas é assim que as pessoas entendem isso. Agora, quando você olha a palavra de Deus, esses arranjos, esses concílios que nada mais são. O que é um concílio? São teólogos, são papas, são, enfim, ministros que entram num entendimento e dizem, a partir de agora vai ser assim. Cria-se, então, um dogma. Todo mundo sabe o que é dogma, né, irmão? O que é dogma? Dogma é uma lei criada pela igreja e esse dogma é uma definição, enfim, um conceito que não pode ser duvidado, que não pode ser contestado. Dogma é algo que a gente cria como regra e que não pode ser contestado. Então, lá em 787, se reuniu essas pessoas, esses líderes, e definiram então que Maria é então virgem até hoje, e que se pode sim prestar um culto, aliás, mais diferenciado, mais que Santo Antônio, mais que outros santos, tá certo? Então eu estou te explicando como é que funciona aí o conceito de idolatria, de latria, de dulia e de hiperdulia. Hiperdulia é um culto exclusivo e maior que se faz a Maria. Agora, essa palavra hiperdulia, ela não é tão nova assim, não. Lá na Idade Média, no século XIII, já se tinha ali um teólogo italiano, né? Chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Você já ouviu falar de Tomás de Aquino?
Lá no ano de 1323, a Igreja Católica tornou ele, esse Tomás de Aquino, um santo. Portanto, você deve conhecer como Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Esse homem, então, ele já tinha essa ideia da palavra hiperdulia. Ele defendia a ideia de que Maria, sendo mãe, e nós sabemos que Maria é mãe de Jesus, mas a Igreja Católica diz que ela é mãe de Deus. Perceba a diferença? E foi ali que começou a ideia de que ela seria, então, a mãe da Igreja. Muito bem. Então, esse termo, essa forma de falar hiperdulia, começa, então, no século XIII, mas, muito recentemente, no Concílio Vaticano II, de 1962, e que foi até 1965, portanto, 3 anos, um Concílio Vaticano II, eles trataram, então, exatamente dessa questão de Maria. E foi nesse concílio, 1962, que definiram, na verdade, em 64, definiram numa sessão, na 21ª sessão, no dia 21 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI, ele proclamou Maria como mãe da Igreja. Lá em 1964, o Papa Paulo VI diz que Maria é a mãe da Igreja e que ela é a mediadora. Olha, de novo, Paulo diz a Timóteo, na sua 2ª carta, verso 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Mas aquele concílio, em 1964, disse que Maria é a mãe da Igreja e que ela pode interceder. Daí surgem algumas frases que são muito desconhecidas, né, no meio católico, dizendo, olha, peça à mãe que Deus lhe ouve. Com base naquilo que aconteceu no primeiro milagre de Jesus, quando Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados a um casamento nas bodas de Caná, e lá faltou vinho. A sua mãe disse, olha, faltou vinho, meu filho. E Jesus disse, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, você lembra disso? Mas Jesus atendeu. Então, baseado nisso, se cria a ideia, lá em 1964, Vaticano II, então, alguns homens falaram, não, se isso aconteceu, então ela pode interferir. Maria merece todo o nosso respeito. Maria foi uma mulher bem-aventurada, aliás, o anjo disse, bem-aventurada és tu, Maria, entre as mulheres, porque ela vai conceber, então, o Salvador. Então, nós aqui entendemos que Maria teve um papel extremamente importante para nós e que, assim como qualquer outro ser humano, teve a sua vida no tempo limite dela, e ela subiu e está descansando como qualquer um de nós, né? Está com o Senhor, esperando então a volta de Jesus. Mas, no Concílio Vaticano II, em 1964, o Papa Paulo VI diz que ela é a mãe da Igreja e ela pode sim ser a mediadora. De novo, eu estou aqui apenas reproduzindo o que o concílio está dizendo, de maneira muito respeitosa. Olha, você que está me ouvindo, não quero de maneira alguma transparecer o desrespeito. Eu estou dizendo daquilo que o concílio diz, do que a palavra diz. Tá certo, queridos irmãos? A idolatria nos dias de hoje. Agora eu quero passar para os nossos dias atuais. É possível termos idólatras? Sim, é possível. Dentro das igrejas evangélicas, pastor? Sim, é possível. Sim, é possível. Veja que eu não estou aqui defendendo A e B. O que eu estou dizendo é que, à luz da palavra de Deus, existe idólatras. E no céu não vai entrar idólatra. A idolatria, então, nos dias de hoje, vai muito além da adoração a imagens físicas. É qualquer pessoa ou qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações, nas nossas mentes, desviando, então, a nossa atenção para Deus. Essa idolatria, ela pode ser qualquer coisa. Eu quero listar algumas aqui e você vai escutar aí na sua casa com bastante atenção. A idolatria, a adoração de celebridades. Hoje em dia tem muitos famosos, né? E você já deve ter ouvido alguém dizer, olha, eu adoro a cantora fulano e tal. Ah, eu adoro o jogador fulano e tal. Eu sei que você talvez esteja se expressando mal,
né? Também eu não quero que você seja tão radical. Eu já vi crente, não diga adore. Ah, eu adoro pão com manteiga. Nem faz bem, né? Mas vamos lá. Então, às vezes é força de expressão, tá, irmãos? Vamos dividir aqui para a gente não ser tão radical, né? Às vezes você usa como força de expressão. Ah, eu adoro churrasco. Eu adoro aí uma costela, tá? Não é que eu adoro e não é uma questão de adoração, não é latria, não, tá? Mas é a força de expressão. Então, mais do que uma força de expressão é aquilo que acontece. Então, admirar, seguir cegamente um ator, uma atriz. Eu conheço gente que vai para o Rio de Janeiro assistir espetáculo, gente que acompanha, gente que tem foto, que tem tudo, que repete frases do seu cantor ou do seu artista predileto. Tem gente que ama de paixão certos atletas. Vocês lembram? Eu não vou aqui lembrar de alguns nomes, mas alguns jogadores tiveram uma vida no futebol exemplar. Foram chamados de reis do futebol, mas na sua vida particular falharam e falharam muito. Então nós temos que entender o artista e a pessoa do artista. Mas tem pessoas que literalmente prestam culto, idolatria a essa pessoa. Morre de paixão, discute. Então, seja aí cantores, artistas, atletas, figuras públicas que hoje em dia, com a internet, cada dia surge uma celebridade, colocando essas pessoas no pedestal e acatando tudo que elas dizem, sem separar o artista da pessoa. Seguem cegamente. Seguem cegamente. Eu conheço crente que não vem para o culto para assistir futebol. E aí? Vai me dizer o quê? Dentro das igrejas nós temos grandes pastores, grandes pregadores, e há alguns crentes que cometem a idolatria dentro das igrejas. Então veja que eu não estou aqui só apontando, né, idolatria católica, idolatria de outras denominações. Eu estou também denunciando a idolatria no meio do povo de Deus, num povo crente. A idolatria de pastores, as pessoas que vão em congressos, há pessoas que só ouvem pregação do tal pastor. Ora, qualquer pregador, assim como eu, estou pregando da palavra de Deus. Então não é a mim que você deve escutar, e sim escutar a palavra de Deus. Eu acabei de dizer que essas minhas observações com relação à idolatria católica não é minha opinião. Não é eu que acho isso, não. É a Bíblia que está dizendo. Assim também é a palavra de Deus. Então há pessoas que são devotos. Sim, a palavra certa é devoto a certos pastores. Esse pastor agora entra em férias, ele não vai para a igreja, porque agora é um outro pastor, um outro pregador. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com cantores. Cantores. Ou banda. Quando a igreja anuncia, nós vamos receber aqui a banda tal. Eu não vou citar nomes aqui, tá? E aí vende até ingresso, né? Vende ingresso. Qual é a desculpa de vender ingresso? Primeiro que para trazer a banda tal, que vem de ônibus, né? O seu ônibus particular, com seus músicos, e nós sabemos que isso custa dinheiro, então aquelas igrejas dizem, olha, nós vamos trazer a banda famosa e vamos cobrar ingresso por dois motivos. Primeiro, precisamos pagar o cachê deles. E eles não chamam de cachê, eles dizem os custos operacionais. Mais uma manobra de palavras para não dizer cachê. Mas enfim, tem que pagar os músicos. E nós cobramos o ingresso também, porque se deixar assim, não vai ter lugar. Então a gente cobra o ingresso de maneira que a gente consiga, primeiro, pagar as custas operacionais, e também eu consigo regular a quantidade de pessoas. Isso é o que, irmãos? Nos ônibus desses grandes cantores e cantoras gospel, não vem a palavra Deus, não. Vem a fulana de tal. Muito bem maquiada, muito bem produzida. Ela tem assessoria de comunicação. Eu não estou aqui criticando mais uma vez. Eu estou dizendo que se você faz isso para a glória do Senhor, é claro que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas um cachê de 80 mil, irmãos, que é isso? E tem gente que paga, tem gente que faz. Então, há pastores, há cantores, há denominação. Tem gente que diz, eu nasci em tal igreja e eu vou morrer nessa igreja. E vai mesmo.
Se você não abrir sua mente, se você não renovar o seu pensamento, você vai morrer nessa igreja, idolatrando aquela doutrina. Siga a palavra de Deus, não siga homens, não siga cantores, não siga a denominação. A idolatria também está, como eu disse, em times de futebol. Eu já vi crente discutindo com outro crente, porque um é um, outra coisa é outra. Um é Bahia, outro é Vitória. Sabendo que um dia um está perdendo, outro está ganhando. E ficam aí idolatrando, sim, times de futebol. E o que dizer dos políticos, então? Ah, não mexa com o meu político. Ah, porque o seu político é ladrão. Ah, o seu político é ladrão. E o seu também roubou. E aí começa trocas de acusação. São homens falhos, sim, corruptos, sim, com plano de governo. Não, plano de governo não. Plano de poder. Plano de poder. Abra o olho, você que tem político de estimação. Vá para a verdade. Vote consciente. Muitos dos nossos crentes estão agora criando essa visão de que a solução do Brasil é fulano. A solução do Brasil, preste bem atenção que eu estou olhando para você aqui. A solução do Brasil é Jesus. Amém? Tudo bem. Mais um destaque. Nós acabamos de falar então da adoração de celebridades. Eu quero falar da obsessão por bens materiais. A idolatria também passa, irmãos, por objetos, carros, roupas, patrimônios. Tem gente que não vem para a igreja, tem gente que não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais ter comunhão porque precisa viajar, porque precisa conquistar, porque precisa. Isso é idolatria. Você abre mão com a sua família, abre mão, presta atenção. Você abre mão de estar com seus filhos, com a sua família, de dormir um pouco mais tarde, de comer uma comida melhor, porque você precisa viajar, porque você precisa trabalhar. Isso, querido irmão, é também idolatria. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Outro tipo de idolatria, a busca por poder e reconhecimento. Tem gente, irmãos, que prioriza a busca do poder, funções, seja elas funções ministeriais, pessoas que querem cargo, simplesmente cargo, porque entende que isso para ela preenche o espaço dela. Tem gente que gosta muito da questão do status social, seguidores na rede, fama, aprovação dos outros. Tudo isso em detrimento à palavra de Deus. Tem pessoas que querem aparecer, literalmente querem aparecer, querem ter os holofotes. Agora com a internet, qualquer um pode ligar o seu telefone e gravar. Eu tenho acompanhado e visto algumas pessoas que entram falando absurdos. E pior, 10 mil, 15 mil seguidores que gostam de ouvir absurdo. Essa pessoa está enganando as outras e está se auto-enganando. Mas não tem tempo para Deus, não tem tempo de ler a palavra de Deus. Isso é um tipo também de idolatria. Sem falar da centralidade no si mesmo. Sabe? A centralidade no si mesmo, o ego. Existe uma música que só os coroas vão lembrar, uma música que a banda Ultraje a Rigor, uma banda secular, gravou um disco em 1985 chamado Eu Me Amo. Lembra da música? Eu me amo. Tem gente que se ama tanto, que esquece de amar o próximo. Tem gente que se ama tanto, e que precisa satisfazer os seus desejos. Ele ignora todo o resto importante a ele. É um tipo de idolatria. Mais um tipo de idolatria, as ideologias e as filosofias. Ideologias, que essa palavra está muito em voga nos últimos dias. Ideologias e filosofias. Seguir cegamente uma ideologia, um pensamento. Cuidado, tem muito político criando ideologias. Tem muitas universidades, escolas, tem muita gente criando ideologias, irmãos, que a Bíblia não aprova. Aliás, qualquer pessoa que olhe e tem um mínimo de senso disso aqui não faz sentido. Cuidado com as ideologias, cuidado com as filosofias. Elas se opõem ao ensinamento da Bíblia. Qualquer pessoa diz, olha, eu não aceito isso, e agora impõe a você, impõe à sociedade. Parece que a coisa inverteu. Não é as grandes massas que impõem as minorias. Parece que a coisa virou agora. São as minorias que impõem o seu valor, aquilo que eles acreditam, e eu tenho que acreditar. E ai de mim.
Olha como é que está a coisa. Paulo dizendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos, a ganância e a idolatria. Paulo está dizendo, cuide o seu coração, cuide o seu pensamento, cuide os seus olhos, cuide o que você está fazendo, porque isso pode ser idolatria e você nem perceba. Talvez na sua cabeça idolatria é apenas prestar culto a uma estátua. Talvez idolatria na sua cabeça seja apenas prestar culto a santos. E você diga no seu coração, eu não sou idólatra. Mas cuidado, olha quanta coisa eu estou listando aqui. A idolatria vai muito além de imagens. É fácil apontar o erro do outro. Você é idólatra, porque você é devoto a Santo Antônio, a Santo Pedro, São João, como nós estamos aqui nesse domingo, dia de São João. E cadê o dia de Jesus? E cadê o dia em que você se ajoelha, confessa seus pecados, se arrepende, pede misericórdia? Qual é o dia em que você festeja, diz, olha, louvado seja Deus, Jesus veio, morreu por mim, eu sou salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Qual é esse dia? Talvez você aponte o erro dos outros. Mas olha quantas coisas que pode ser idolatria e que você pode estar cometendo. João vai dizer na sua primeira carta, não amem o mundo nem no que nele há. Não ame o mundo nem no que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o quê? A cobiça, a inveja da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas é do mundo. A idolatria, então, é a prática de adorar algo ou alguém como se fosse Deus. Ah, pastor, e o que dizer da minha família? O que a Bíblia diz? Quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso não quer dizer que você tem que odiar pai e mãe. Isso não quer dizer que você não tem que amar e cuidar de seus filhos. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. É quem está em primeiro lugar. Quem é o primeiro na sua vida? Se o primeiro na sua vida é fulano, é fulano, é fulano. Se o primeiro na sua vida é seus bens, é você. Ô, irmão, então o Senhor Jesus não está no centro da sua vida. O que é que nós devemos buscar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. Não é verdade? A idolatria, então, é a prática de adorar, de venerar, de pedir a intercessão de santos. Sim. Quem é que pode pedir por você? Tem gente que comete esse tipo de pecado dentro das igrejas. Pastor, eu preciso muito da sua oração, pastor. Como se eu tivesse a mão mais poderosa do que a sua própria. Como se o pastor tivesse, então, um grau maior, uma moral maior. Nós somos todos ovelhas de um só pastor, de um só rebanho. A oração do pastor não vale mais do que a sua. A oração do pastor não vale mais do que a oração da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Não vale, mas as pessoas entendem que só o pastor. Ô, irmãos, perceba que às vezes no nosso dia a dia, mesmo sem perceber, sem notar, a gente comete esse tipo de coisa. E eu quero aqui então trazer, já finalizando, eu quero trazer exemplos de homens e até mesmo de anjos que rejeitaram a adoração. Atos capítulo 10, verso 25 e 26. Vocês lembram que Pedro foi chamado por um homem chamado Cornélio, porque ele teve uma visão. E Paulo estava distante. No outro dia, ele chega naquele lugar, na casa de Cornélio. Cornélio se ajoelha nos pés de Pedro. E Pedro diz, olha, levante, porque eu também sou homem. Porque para Cornélio, aquele homem era um santo. Mas não é. Pedro diz, eu não quero isso aqui não. Pode levantar, eu sou homem como você. Vocês lembram uma outra passagem? Em Atos capítulo 14, do verso 11 a 15, quando Paulo e Barnabé, também depois de fazer ali uma passagem, as pessoas daquele lugar falaram, esses homens são homens de Deus, e começaram a se ajoelhar.
E Paulo e Barnabé não aceitaram, disseram: nós também somos homens, levante-se, eu não quero adoração, não pode. Apocalipse capítulo 19, do verso 10, e também no capítulo 22, de 8 a 9. Lembra que João estava na ilha de Patmos, e ali ele teve então a revelação do que nós chamamos de Apocalipse, do livro, e ele começa a ver coisas, e quando ele abre os olhos, ele está diante de anjos. E ele faz o quê? Se ajoelha para os anjos. Imagine, João se viu no céu, na presença de anjos. O que ele faz? Claro que ele se ajoelha. E os anjos disseram: olha, não me adore, adore tão somente a Deus. Eu sou o seu conservo. Os anjos não quiseram adoração. O que o inimigo quer é que você adore a ele de uma maneira muito disfarçada. Ele não vai aparecer de chifre, né? Como a gente pinta mais ou menos, cada um tem uma visão do inimigo. Ele não vai fazer isso, não. De maneira muito discreta, ele vai requerer sua adoração. Você lembra que quando Jesus estava no deserto e o inimigo queria adoração? Se me adorares e prostrados aos meus pés, tudo isso eu lhe darei. Tem gente que se prostra à fama, se prostra ao dinheiro, ao status, se prostra para artistas, para políticos, para atletas. Tem gente que se prostra à sua própria carreira, tem gente que se prostra à sua própria... Está adorando sim, adorando o diabo, mas você não percebe isso. Abra os seus olhos nessa manhã, cuidado com a idolatria. É fácil, repito, é fácil apontar o erro dos irmãos. É fácil apontar o erro daqueles que estão cometendo, claro que escancaradamente, às vezes inocentemente. Mas você hoje está sabendo que tudo isso é idolatria. Eu quero aqui também destacar exemplos de pessoas que aceitaram a adoração e sofreram juízo. Atos capítulo 12, do verso 21 ao verso 23. Lembra de Herodes, o Agripa? E quando Herodes tinha brigado com aquela comunidade, as pessoas então dependiam de Herodes. Herodes então boicotou eles, não vendendo os produtos agrícolas. Eles estavam passando fome e eles tiveram então que agradar Herodes, literalmente agradar o ego de Herodes. E quando Herodes se vestiu como rei, com todas as roupas reais, né, de rei, e aquele povo começa a ver ele discursar e eles interrompem gritando: não é voz de homem, é voz de Deus. Literalmente agradando, massageando o ego. E Herodes então entendeu que ele tinha voz de Deus, ele se convenceu disso, ele aceitou a adoração, ele aceitou a bajulação. O que aconteceu com ele? Ele morreu comido por vermes. E o que dizer de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 4, lá no verso 30 a 33, Nabucodonosor se exaltou, ele achava que era o grande, ele de fato tinha um grande império, de fato era o grande Nabucodonosor, mas ele se colocou como Deus. E o que aconteceu com ele? Deus humilhou e fez com que ele se comportasse como um animal, e ele comeu pasto, se humilhou. E o que lembrar lá do livro de Ezequiel, quando Lúcifer, que era um anjo de luz, disse um dia eu também serei exaltado e farei o meu trono acima do trono de Deus. Imediatamente ele e 1/3 do céu caíram. Existe uma outra pessoa que também cometeu esse erro. Eu quero falar aqui de Saul. Sim, Saul, embora ele não foi adorar, mas ele foi buscar. Olha atenção. Saul não adorou, mas ele foi buscar o seu ídolo lá de junto aos mortos. Lembra que Saul está lá na 1 Crônicas, capítulo 10, de 13 a 14, quando Saul vai consultar uma médium, a Epitonisa, e ele vai atrás do seu santo. Sim, que para ele, Samuel era santo. E ele invoca Samuel dos mortos. Tu sabe o que aconteceu com ele, né? Ele perdeu o reino. Ele teve a pior morte possível. Como é que Deus vê a idolatria? Você já parou para pensar? Quais são as consequências disso? Nós lemos logo no começo da nossa ministração, Êxodo capítulo 20,
não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o zeloso, não te prostrará. Por mais que você negue, não, eu não estou me prostrando, tá sim, de maneira indireta. Você não está explicitamente adorando ali uma imagem. Então, quem sabe você não está fazendo isso, mas você está adorando de outro jeito. Jeremias capítulo 25, verso 6. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto ou adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, pois eu não trarei a desgraça sobre vocês. Se você me provocar, eu não vou fazer nada. Mas se vocês me provocarem, você já sabe o que acontece. Paulo vai advertir, irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14. Portanto, amados irmãos, fujam da idolatria. A idolatria, de novo eu quero destacar, não a idolatria aberta, aquela a santos, a qualquer tipo de idolatria. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 21 ao verso 25, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, e se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Olha o último verso, verso 25. E trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade. Se reúnem um grupo de homens e dizem, olha, apesar da Bíblia dizer isso, nós vamos aqui num concílio, nós vamos aqui numa reunião estabelecer uma outra verdade. E essa verdade não pode ser contestada. É engraçado, né, irmãos? Porque o dogma não pode ser contestado, mas a palavra de Deus pode. Estranho isso, não? Trocaram a verdade de Deus por mentira e adoraram e serviram as coisas dos seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. A idolatria leva, então, à cegueira espiritual. Eu quero concluir dizendo que a idolatria abrange muito mais do que imagem. É tudo que rouba a exclusividade de Deus. Deus exige, irmãos, devoção exclusiva. Qualquer desvio disso é perigoso. Adore em santidade, adore a Deus. Eu quero concluir dizendo que é pelo menos 3 tipos de adoração, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Você pode adorar a Deus em ignorância, sem conhecer a Deus. Existem pessoas que adoram a Deus na ignorância? Sim. São enganadas, nunca leram a palavra de Deus, então são adoradores ignorantes. Adoram a Deus sem saber quem é Deus. Mas existe também o adorador que é hipócrita. É aquele que adora, é aquele que quer se aparecer, é aquele que quer que os outros vejam como ele está adorando, como ele está, enfim, adorando a Deus, fingindo ser melhor daquilo que é mesmo. Na igreja, é um adorador. Vem aqui à frente, traz o dízimo, ele levanta a mão, ele chora durante a ministração, ele diz glória a Deus bem alto, inclusive destacando no meio da igreja, as pessoas até olham para eles, olha como é que aquele irmão está na unção, está no óleo, olha como é que aquela irmã está. É uma adoração hipócrita. Mas há também o terceiro tipo de adoração, é aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que adora a Deus na sua forma imaterial. Eu não preciso ter uma cruz na minha mão, eu não preciso ter um crucifixo, eu não preciso tocar em santo, eu não preciso tocar em nada. O Deus imaterial é real. E se você faz isso de maneira genuína, verdadeira, Deus se agrada de você. João capítulo 4, verso 23 e 24, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Você tem adorado a Deus em espírito e verdade?
Ou você tem adorado a Deus de maneira ignorante, ou você tem adorado a Deus de maneira hipócrita. Como você tem adorado a Deus? A latria tem sido de fato a Deus? Ou você tem confundido isso? Ou você tem cometido então a latria a qualquer um que para você seja alguém melhor, um destaque? Eu quero, irmãos, nessa manhã, finalizando, dizendo que a gente deve escolher a quem nós devemos servir. A latria é uma adoração santa, é um serviço sagrado. Josué, capítulo 24, verso 15, diz assim: escolhei hoje a quem servir. Escolha hoje quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sirva de todo o seu coração. Não renda e não dê graças a quem não tem. Nosso Senhor Jesus, esse merece toda a honra e toda a glória. Adore ao Senhor. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Eu queria muito que você consultasse o seu coração, as suas atitudes. Hoje, o mundo católico, o mundo secular está comemorando São João. Estourando fogos, fazendo fogueira. E porque eles não conhecem a palavra de Deus. E está tudo certo. A gente, como batista, a gente acha que cada denominação, cada pessoa tem o direito de adorar o seu próprio Deus. Está tudo certo nisso. Não há problema nenhum. Cada um vai ter que responder lá naquele grande dia o que fez. Eu não estou aqui, irmãos, criticando aqueles que fazem isso. Absolutamente não. Porque fazem muitas vezes na ignorância. E está tudo certo. Há um tempo da ignorância, mas há um tempo em que Deus vai abrir os olhos daqueles a quem Deus chamar. Mas e nós, que já fomos chamados? Nós que somos servos do Senhor. Estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Estamos servindo ao Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo em que estamos aqui nessa manhã, revendo, Pai, o nosso comportamento. Às vezes, nós apontamos o erro do irmão, apontamos o erro de outras denominações, condenamos outras denominações, mas como eu disse, Senhor, dentro das igrejas evangélicas, no meio batista, é possível que haja idólatras. Abra nossos olhos, o nosso entendimento, a Deus, de maneira que nós possamos identificar, Senhor, as nossas falhas. E queremos aqui, Senhor, pedir perdão, porque às vezes nós cometemos essas falhas. Nós damos mais espaço ou mais valor, ou nós priorizamos o nosso tempo, em vez de estarmos lendo a palavra de Deus, em vez de estarmos fazendo uma oração, estudando. Não, nós estamos na internet, nós estamos fazendo qualquer outra coisa. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abra, Senhor, nossos olhos, dê o entendimento, Senhor. Só o Senhor é o Senhor que merece o nosso louvor, a nossa atenção. A nossa latria tem que ser ao Senhor, e tão somente o Senhor. Nós não prestamos a Deus nenhum tipo de culto a qualquer outro, porque não há outro Deus senão igual o Senhor, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo engane o seu povo. Abra nosso olho, Senhor, para que a gente possa servir o Senhor com alegria e com entendimento. Abençoe o teu povo que está viajando, abençoe o teu povo que está assistindo, ó Deus, essa live, quem sabe pelo telefone, pelo celular, ou digo pela televisão, junto com as suas familiares. Senhor, se há alguém aqui, Senhor, que é católico, que eles possam compreender que eu não estou aqui basicamente, tão somente criticando, Senhor. Eu estou falando da parte do Senhor. A intenção dessa ministração de maneira alguma é ofender, mas é esclarecer segundo a sua palavra, Senhor. Abençoe a cada um de nós, a cada família aqui representada, os que estão conectados, aqueles que ainda vão assistir. De maneira que nós possamos, ó Deus, glorificar o seu santo nome com inteligência, com consciência, para que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Muito bem, você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Você pode compartilhar esse vídeo, continue em espírito de oração, né? Seja um crente inteligente, não faça
crítica a ponto de ofender a nenhum de seus parentes, a ninguém. Você pode falar segundo a palavra de Deus, com toda a educação. É assim que o Senhor quer de nós. A disputa, quem sabe a ministração um pouco mais, não interessa. O que nós queremos é dar um testemunho, dizer, nós adoramos o Senhor. E se a pessoa lhe perguntar por quê, aí você abre a sua Bíblia e diz, por causa disso, disso, disso e disso. Amém, irmãos? Deus abençoe. 19 horas, daqui a pouquinho, nós estaremos de novo aqui, ouvindo a voz de Deus. Deus abençoe, bom descanso, bom almoço. Daqui a pouquinho a gente volta.